Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar, é o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos orar, mas em seguida nós temos um tema importante, né? Os sonhos na Bíblia. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. É muito importante. Vamos orar a Deus, vamos buscar a presença dEle. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, neste instante de oração, neste momento em que nós, aqui no canal Uma Visão Além, nos reunimos para orar, Senhor, com todos os nossos inscritos, nós oramos agora para apresentar esta pessoa que está orando conosco neste momento, esta pessoa que se encontra, meu Deus, abatida, angustiada, quem sabe amargurada, ou esta pessoa que está depressiva, sabe, meu Deus, pensando fazer besteira com sua própria vida, casamentos em ruínas. Quero apresentar esta pessoa que está dominada pelos vícios, mas que não consegue mais ter paz, alegria, mas que no nome santo e glorioso de Jesus, esta pessoa receba de Deus a paz, a alegria, a comunhão, a saúde, a libertação. Eu repreendo todo espírito de loucura, de depressão, todo espírito que tem lutado contra a vida desta pessoa, esta enfermidade no corpo deste homem ou desta mulher, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Toda perturbação satânica, diabólica, maligna, nós repreendemos em nome do Rei Jesus. Que a bênção de Deus, a bênção entre neste lar, nesta casa, nesta família. Santíssimo, enxugue as lágrimas desta mãe, deste pai que chora, angustiado, amargurado, desesperado. Que a paz reine dentro deste lar. Não deixe, ó Deus, que realmente a tristeza invada o coração deste homem, a miséria invada esta casa. Repreendemos a miséria, o desemprego, a desunião na família. Oh, grande Deus, eu oro pelas missões, pela obra missionária em todo o planeta Terra. Levante uma geração adoradora, uma geração compromissada, uma geração que tenha um compromisso com a palavra, que amem a palavra, que gostem da palavra, que vivam a palavra, que tenham vontade de glorificar, de exaltar o teu santíssimo e magnífico nome. Eu creio no agir de Deus, eu creio no manifestar da presença viva. Em nome do Senhor dos Exércitos, faz maravilhas dentro dos nossos corações. Senhor, quebre o coração de pedra, o coração endurecido e enrijecido. Traz alegria, paz, saúde, libertação para a vida desta pessoa que nos ouve. Aos inscritos deste canal, os que irão se inscrever, que a bênção de Deus esteja neste lar, nesta família, neste casamento, na vida deste ministro da tua palavra. Abençoe os ministros da tua palavra, levanta mais ministros para a seara. É o que eu te peço no dia de hoje, Senhor, que a bênção realmente esteja na vida desta pessoa, a paz, a saúde, o comando de Deus
Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Amados irmãos e irmãs, se inscreva neste canal, ative o sininho, dê like, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva, visualize o vídeo todo, comente, tá bom? Vamos à palavra, os sonhos na Bíblia. Jeremias 23, verso 28. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Esse é o texto que nós lemos. A Bíblia, meus amados, relata sobre sonhos de 13 personagens. Alguns tiveram mais sonhos e outros apenas uma vez. Mas nós podemos estudar esses relatos para entender um pouco mais sobre o que são os sonhos e como Deus, meus amados, se revela através deles. Estudaremos agora apenas alguns personagens, queridos, onde aparece a expressão sonho. Por se tratar, amados, de revelações enquanto a pessoa está dormindo. Não abordaremos aqui, meus queridos, neste momento, sobre textos, sobre visões que acontecem quando a pessoa está consciente ou acordada. Certo? Você entende o que sonha? Vamos estudar os sonhos que são relatados na Bíblia Sagrada. O sonho de Abimeleque, Gênesis 20, do verso 3 a 6. Abimeleque foi avisado claramente por Deus que havia sido enganado por Abraão quando esse disse que Sara era a sua irmã, ocultando o fato de ser sua esposa. E o propósito desse sonho foi alertar sobre o pecado e dar livramento às suas consequências. Outro sonho, o sonho de Jacó, Gênesis 28, verso 12 e 31, 10 e 11. Os dois sonhos de Jacó são descritos na Bíblia. O primeiro, o sonho da escada, Gênesis 28, 17 até o 22. Jacó sonhou com a escada da terra ao céu e os anjos subindo e descendo por ela. A partir de então, meus amados, passou a ter um relacionamento com Deus. E o propósito desse sonho era trazer despertamento espiritual para Jacó. Primeiro sonho. O segundo sonho, sonho do rebanho, Gênesis 31, verso 12 e 13. Quando Labão tentava trapacear Jacó, Deus mostrou para ele que seu sogro fazia e lhe mandou de volta para sua terra. E com este sonho, Deus mostrou a Jacó que dirigia a sua vida e lhe sustentava em todas as suas necessidades. Agora o terceiro sonho, terceiro ponto, é o sonho de Labão, Gênesis 31, verso 24. Quando Jacó fugiu com a sua filha, Jacó fugiu com a família e levava as duas filhas de Labão e todo o rebanho que havia adquirido. O seu sogro quis ir ao encontro e por isso Deus lhe visitou em sonho e lhe disse para não fazer mal a Jacó. Labão obedeceu a visão de Deus e apenas se despediu de suas filhas. Gênesis 31, 25 e 29. O propósito deste sonho foi trazer livramento da morte a Jacó, ou livramento de morte a Jacó, e Labão de sujar suas mãos com sangue. O quarto sonho que nós vamos tocar aqui é o sonho de José, os sonhos de José. Gênesis 37, verso 5 até o verso 10, tão famosos. José tinha sonhos e o dom de interpretá-los. Dois sonhos marcaram sua vida. O primeiro, o sonho dos feixes de trigo. Gênesis 37, verso 5 e verso 8. José sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam diante do feixe de trigo dele. E se cumpriu, seus irmãos se curvaram perante ele em terra e em vida.
O segundo sonho, o sonho do sol, a lua e as estrelas. Gênesis 37, verso 9 e verso 10. José sonhou que o sol, que representava o pai, a lua, que representava a sua mãe, e 11 estrelas, que representavam seus irmãos, se encurvariam diante dele. E estes sonhos foram a marca da vida de José, e ele se lembrou deles quando se cumpriram. Gênesis 42, verso 9. O propósito destes sonhos era, meus queridos, direcionar, amados, a vida de José e lhe dar esperança quando passasse por perseguições. Gênesis 37, verso 20. Quinto, os sonhos do copeiro e do padeiro, né? Gênesis 40, verso 5 até o verso 8. O padeiro e o copeiro de Faraó foram presos por suspeitas de traição ao rei. Gênesis 40. E ficaram na mesma prisão que José, onde os dois tiveram os seguintes sonhos. Primeiro, o sonho do copeiro, Gênesis 40, do verso 9 até o verso 13. O copeiro sonhou com um pé de uvas brotando 3 galhos com flores que frutificavam, cachos de uvas. José interpretou que o copeiro seria libertado em 3 dias e viveria. O segundo sonho, é o sonho do padeiro. Em Gênesis 40, verso 16 até o verso 19, o padeiro sonhou que 3 cestos de pão sobre sua cabeça e com aves comiam sobre eles. E José interpretou que em 3 dias o padeiro seria condenado e morto. E o propósito desses sonhos era fazer justiça ao copeiro, que foi acusado injustamente, e preparar José para o seu dom de interpretar sonhos e visões, de forma que viesse a ser conhecido pelo faraó posteriormente. Está lá em Gênesis, no capítulo 41, verso 12. Sonhos de Faraó. Faraó teve 2 sonhos, onde um foi a continuação do outro. Gênesis 41, do verso 1 ao 8. O primeiro, o sonho das 7 vacas, Gênesis 41, do verso 1 ao 4. E o segundo sonho, o sonho das 7 espigas, as 7 vacas magras, feias, saíram do rio Nilo, devoravam as vacas gordas, e as 7 espigas feias, queimadas pelo sol oriental, pelo vento oriental, devoravam as vacas boas. E foi nesse momento que o copeiro real se lembrou de que José interpretou o seu sonho e o sonho do padeiro, e Faraó mandou então chamar José e contou para ele o sonho. E José interpretou o sonho de Faraó, Gênesis 41, verso 25 em diante. O sonho do medianita, Juízes 7, quando Gideão foi espiar a terra dos medianitas, inimigo do povo de Deus, Gideão ouviu um homem contando um sonho em que via um pão de cevada derrubando a tenda do comandante do exército medianita e derrotando-o. E o outro homem que ouvia o relato do sonho logo entendeu o significado, que seria a respeito de Gideão vencendo o exército medianita. E Gideão venceu, porque Deus foi com ele. O sonho de Salomão, 1 Reis 3, verso 5. O rei Salomão teve um sonho onde ouviu Deus falar. No sonho Deus lhe disse que poderia pedir o que desejasse. Salomão pediu a Deus sabedoria, e este pedido agradou o Senhor, que lhe concedeu o pedido. E o objetivo deste sonho foi estabelecer o reinado de Salomão e a dinastia de Davi sobre o trono de Israel. O sonho de Nabucodonosor, Daniel 2. Ele sonhou com aquela estátua, O primeiro sonho foi a estátua, o sonho da estátua, em que tinha a cabeça de ouro, braço de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, e com os pés misturado ferro e barro. No sonho, uma pedra acerta os pés e a estátua se destrói. Então, isso mostrava o que era a cabeça de ouro após virem os reinos representados por metais. A partir do grande império babilônico, outros reinos dominariam o mundo civilizado de sua época, E que o reino de Deus se estabeleceria sobre a terra, que é o milênio. Segundo sonho, o sonho da árvore. O rei Nabucodonosor também sonhou uma árvore onde abrigavam toda sorte de aves, animais à sua sombra. E esta árvore seria cortada e o seu tronco seria preso
em correntes por 7 anos. E o cumprimento desse sonho veio sobre a própria pessoa do rei, que se tornou o animal por 7 anos, até que se humilhou diante de Deus. E aí nós temos o sonho de Daniel. O profeta Daniel, quando era idoso, teve um sonho profético sobre o futuro das nações. Ele visualiza o seu sonho, em seu sonho, 4 animais saindo do mar: um leão, um urso, um leopardo e uma besta. E esses animais representam 4 reis de 4 impérios. E o propósito desse sonho foi completar o sonho da estátua que teve com o rei Nabucodonosor. Deus revelou o seu propósito aqui para a humanidade através do profeta Daniel. E esta é uma revelação apocalíptica. Os sonhos de José, José, pai adotivo de Jesus, sonhou, soube que Maria estaria grávida e sonhou 4 vezes. O anjo disse para se casar com Maria. O segundo sonho, o anjo diz para José fugir para o Egito. O terceiro sonho, o anjo manda José voltar para Israel. O quarto sonho, José orientado a ir para a Galileia. Esses sonhos de José em Mateus 1, verso 20 e Mateus 2, 13. Aí nós temos o sonho dos magos. Os reis magos, Mateus 2,12, foram orientados pelo rei Herodes que encontrasse o Messias, voltasse para lhe contar onde estaria o rei dos judeus. Mas os magos, sonhando ao mesmo tempo, ou talvez um deles tenha sonhado, compreendeu que não deveriam retornar para Herodes. O sonho da mulher de Pilatos durante o julgamento de Jesus, Mateus 27, 19, a esposa deste homem lhe procurou pedindo que não fizesse nenhum mal a Jesus e o defendeu, dizendo que sabia ser uma pessoa justa. Olha que coisa linda. Qual é a conclusão, irmãos? Deus se revela através dos sonhos. As experiências dos personagens bíblicos e seus sonhos são um exemplo para a nossa inspiração e entendimento dos sonhos que temos. Baseado na forma do contexto em que sonhamos, podemos comparar com o que aprendemos na Bíblia e entender o significado. Os sonhos revelados por Deus não são para um misticismo ou para anunciar desgraças. Quando Deus mostra alguma coisa, é porque tem um propósito maior do que o interesse humano. Quando sonhamos e sentimos ser um sonho espiritual, precisamos buscar a Deus em oração e pedir entendimento e conferir com o estudo da Bíblia para confirmar ser vindo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.